Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Localização: Berlim, no coração do histórico bairro Mitte. Uma antiga biblioteca imperial, cujas colunas coríntias e vitrais empoeirados foram cuidadosamente restaurados, foi transformada por um dia em um teatro de debates. A sala, com o formato de um anfiteatro invertido, combina a madeira antiga das plataformas com a discreta tecnologia de som cristalino e iluminação suave, filtrada por antigas lâmpadas a óleo convertidas. Ali, entre as paredes carregadas de silêncio, onde outrora secretamente guardavam-se os livros proibidos da história, desenrolar-se-á Dia Internacional da Paz e da Memória. Um evento raro, realizado apenas a cada década, onde sobreviventes, pensadores, jovens estudantes e os poderosos do mundo se reúnem para ouçam as histórias que a história oficial nunca ousou escrever. Fora, a neve cai horizontalmente, impulsionado por um vento calmo, mas penetrante. Os telhados da cidade são brancos, quase irreais. Os passos dos transeuntes são quase inaudíveis na rua, como se até Berlim tivesse se calado para ouvir melhor. Lá dentro, o ambiente é solene e gentil. Um calor aconchegante emana dos velhos radiadores de ferro fundido, e o cheiro da madeira encerada se mistura com o do couro velho das poltronas. Uma luz dourada desliza sobre os rostos. O público é diversificado, rostos jovens e atentos de Seul, Nairobi, Paris, mas também rostos marcados pelo tempo, sobreviventes de Auschwitz, veteranos russos, refugiados iugoslavos, sentados lado a lado. Cada respiração, cada silêncio, parece contar. Porque aqui, o silêncio pesa tanto quanto as palavras. As câmeras estão lá, mas discretas. Os microfones estão abertos, mas invisíveis. E então, de repente, uma porta lateral se abre. Um murmúrio percorre a sala. As cabeças se viram. Um homem entra, cercado por guardas discretos. Sem uniforme. Sem pompa. Um casaco escuro, um cachecol simples. Mas seu rosto é imediatamente reconhecível. Vladimir Poutine. Ele caminha lentamente para frente, sem olhar para ninguém. Seu olhar parece estar focado em outro lugar, muito distante. Ele não vem como um orador. Ele entra ouvinte. E foi ele quem exigiu isso. Não há discurso. Sem mesa. Ele simplesmente perguntou ouvir. Os organizadores hesitaram. Eles debateram por dias. Deveriam convidá-lo? O risco era imenso. Mas o símbolo, forte demais. Ouça as vozes do mundo. Ouça aqueles que sofreram, aqueles que lembram, aqueles que acusam e aqueles que perdoam. Apenas uma palavra foi escrita na intimação oficial: memória. O silêncio dura alguns minutos, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. Então, uma figura se levanta na segunda fileira. Devagar. Apoiado em uma bengala de madeira escura, esculpida com runas e palavras gravadas. Um casaco de lã preta sobre os ombros, um cachecol de linho amarrado no pescoço. Cabelos brancos, olhar de aço. Ele caminha em direção ao centro, onde o microfone foi colocado no chão, entre os assentos. Ele não sobe no palco. Ele recusa a plataforma, prefere falar no mesmo nível que todos os outros. Meu nome é Johann Meisser. Nasci em Dresden em 1943, sob as bombas. Sou professor de filosofia. E eu estou aqui como filho do colapso. Calafrios no quarto. Meu avô era um oficial nazista. Ele foi enforcado em 1945. Mas o que pouca gente sabe é que sua noiva, antes da guerra, era soviética. Um combatente da resistência. Massa Bobó. Irina Volkova. Uma respiração fria percorre a plateia. A mistura de horror, amor e vergonha é muito forte. É uma história que me foi escondida. Nunca falamos sobre ela. Nem dele. Até o dia em que encontrei um pacote amarelado no fundo falso de um armário. Cartas de amor. Escrito entre 1936 e 1939. Duas almas que se amavam, sem entender que em breve seus países se destruiriam. Sua voz treme um pouco, mas nunca falha. Ela falava do frio de Leningrado, do medo, de promessas impossíveis. Ele falou sobre seu uniforme, suas dúvidas,
seu horror diante do que estava por vir. Eles se amavam. Depois eles foram separados. E cada um escolheu um lado. Um escolheu a cegueira. O outro, o fogo da resistência. Ele faz uma pausa. Eu cresci com isso, vergonha descarada. A vergonha de um sangue dividido. De um legado compartilhado entre o carrasco e o rebelde. E passei a vida tentando descobrir o que isso significava. Ele lentamente vira o olhar para o homem sentado no círculo central. Senhor Putin. Vou lhe contar o que ninguém ousa lhe contar. Não porque eu te odeio, mas porque sou um homem velho. E que os velhos não tenham mais medo. A sala está suspensa. O tempo para. Você nasceu nas ruínas deste mundo. Eu também. Você escolheu dureza. Eu escolhi as palavras. Mas no fundo, nós carregamos os mesmos fantasmas. O mesmo medo da humilhação. A mesma vergonha que a história se repete. E talvez, o mesmo sonho secreto de ser, um dia, perdoado. A sala está suspensa num silêncio tão denso que você poderia ouvir uma pena cair. Ninguém se move. Até os tradutores, os mais experientes em discursos diplomáticos, parecem estar prendendo a respiração. No palco, Vladimir Putin não diz nada. Ele encara o velho. Mas em seu olhar, algo mudou. Não é raiva. Não é desconfiança. É ausência. Como se tivesse acabado de abrir uma porta interna, há muito tempo selada. Então, contra todas as probabilidades, ele se levanta. Não com um gesto mecânico. Ele não está procurando um microfone. Ele não procura as câmeras. Ele avança. Devagar. Íngreme. Frágil. Cada passo ecoa pela madeira antiga do palco como uma batida distante de tambor. Ele não vai ao púlpito. Ele se aproxima do professor Meiser. Diante dele, o homem do casaco de lã parece ainda menor, mais frágil. Mas seu olhar permanece firme. E quando Putin para alguns passos de distância, ele não olha para baixo. Então, com uma voz rouca, quase quebrada, pouco mais que um suspiro, o presidente murmura, suas palavras transmitidas pela voz neutra do tradutor oficial. Eu também perdi cartas. Um arrepio percorre a sala. Não é o conteúdo. Esse é o tom. Uma rachadura. Minha mãe as escondia. Meu pai nunca falava. Ele tinha cicatrizes, cuja origem só entendi muito mais tarde. Ele fecha os olhos por um momento, como se estivesse voltando ao passado. Cresci em silêncio. Um silêncio tão denso que o tic-tac do relógio no aparador podia ser ouvido até durante as refeições. Não falávamos sobre os mortos. Não falávamos sobre o medo. Fui ensinada a ser forte. Não a entender. Ele faz uma pausa. Então, lentamente, ele estende a mão em direção a Johann Meiser. Você teve a coragem de contar sua história. Não sei se consigo. Mas o que você acabou de dizer me toca. Porque é mais forte que a política. Os dedos dele estão tremendo levemente. Seu olhar fica nublado. É a admissão de que não há vencedores nas memórias. Uma respiração atravessa a sala. Não é um suspiro nem um aplauso. É outra coisa. Como um acordo secreto entre seres. Parece que até as paredes, cobertas de livros velhos, prendem a respiração. Então, lentamente, o professor Meiser se apresenta. Ele pega a mão estendida. É áspero, marcado, mas surpreendentemente quente. Os olhos dele se encontram. Intenso. Profundo. E então algo cede. Não existe mais Rússia. Não mais Alemanha. Não mais guerras. Não há mais paredes. Existem apenas dois homens, marcados pelos séculos, à beira da dor, unidos por uma memória impossível de expressar completamente. Dois órfãos da paz. Dois sobreviventes de um mundo destruído. Um aluno no fundo da sala derrama uma lágrima. Ela não limpa. Ela deixa fluir. Ela faz parte de tudo o que acontece aqui. Um embaixador olha para baixo. Como se a vergonha da história tivesse caído de repente sobre seus ombros. O fotógrafo, embora treinado para capturar o momento, esquece de disparar sua câmera. Ele abaixa a mira. Porque às vezes há imagens que você não rouba. Imagens que sentimos.
Aquele momento, não tem palavras. Este é o momento em que a história se cala para ouvir a humanidade. Semanas depois desta reunião, o discurso de Johann Meisser foi transmitido inesperadamente. Publicado pela primeira vez em periódicos internacionais, encontrou lugar nos livros e coleções de grandes universidades. Artigos sobre o encontro entre Putin e Meisser estão começando a aparecer em revistas de filosofia e política, e até mesmo em revistas de cultura em geral. Esse discurso, frágil mas de uma força incrível, torna-se um símbolo. Um grito de humanidade lançado na arena da política internacional. Fóruns de cidadãos e redes sociais estão pegando o texto, compartilhando e analisando. Ele é citado em conferências sobre memória histórica e sobre reconciliação após conflitos. Está se tornando um tópico de discussão nas escolas, onde os professores estão incorporando isso em suas aulas sobre paz e direitos humanos. A cada leitura, as palavras de Meisser ressoam de forma diferente. Cada um vê o que quer ver, mas todos reconhecem a dor compartilhada, o legado de cicatrizes invisíveis, a cumplicidade entre aqueles que sofreram, mas também aqueles que foram responsáveis. Analistas, jornalistas e observadores políticos estão constantemente especulando sobre a reação de Vladimir Putin. Como um homem poderoso, um chefe de Estado, um líder conhecido por seu pragmatismo calculado, reagiu a esse discurso? Porque nenhuma declaração pública foi feita. Nenhum comunicado de imprensa. Nenhuma linha nos jornais estaduais. Nenhuma menção em suas coletivas de imprensa. Ele está em silêncio. Alguns falam de uma estratégia deliberada, permanecer em silêncio para não legitimar as palavras de um professor alemão. Outros veem isso como uma recusa, uma forma de ignorar ou negar o impacto desse discurso em sua imagem. A imprensa ocidental, ávida por significados ocultos em cada movimento de Putin, está procurando por pistas. Alguns focam na falta de resposta pública como um sinal de fraqueza, uma marca de desamparo diante de uma verdade que ele não pode ou não quer enfrentar. Outros acreditam que ele está preparando uma resposta, um contra-ataque diplomático, para neutralizar os efeitos do discurso. Mas, com o passar das semanas, Putin deixa os rumores diminuírem e as especulações secarem em silêncio absoluto. Analistas não encontram nenhuma chave. Então, um mês depois dessa reunião, algo surpreendente aconteceu. Um anúncio breve e quase inócuo na televisão russa. A mensagem é lacônica: inauguração de um espaço memorial em São Petersburgo. Não são fornecidos detalhes específicos. Nenhum orador é mencionado. A cidade e o mundo esperam uma grande cerimônia, uma abertura oficial com discursos, fanfarra e talvez até uma presença significativa da imprensa. Mas não é isso que acontece. Em uma parte remota de São Petersburgo, longe dos holofotes da mídia, um pequeno jardim está sendo inaugurado. Discreto. Quase íntimo. Nada espetacular. Nenhuma procissão oficial, nenhum desfile de dignitários. Apenas um pequeno espaço verde, bancos desgastados, algumas árvores plantadas em círculo. Nada extravagante. É um pedaço de terra simples, cuidadosamente paisagístico, mas parece a quilômetros de distância da grandeza do discurso global. Pessoas que passam na rua param por curiosidade. Eles não foram convidados. Eles não sabem. As crianças brincam perto dos bancos, os idosos vêm e sentam-se em silêncio. Alguns que conhecem a história sussurram entre si. É ele, não é? É um lugar para lembrar. Na pequena placa de bronze fixada ao pé de uma árvore, está gravada uma frase. Simples. Ela não tem nome. Não há reconhecimento público nem cerimônia solene. Apenas estas palavras. Coragem não é sobre liderar. É sobre lamentar o que nunca fomos capazes de proteger. A placa é modesta, quase apagada pelo vento e pela neve que começa a cair suavemente sobre a cidade. Mas dentro dela há uma mensagem que vai além de tudo o que se poderia esperar de um chefe de Estado. Não é apenas uma homenagem ao sofrimento daqueles que foram vítimas de guerras, mas também um chamado silencioso à responsabilidade pessoal, à vulnerabilidade humana que se esconde sob a armadura política. Pouco a pouco, aqueles que entram no jardim começam a entender. Estudantes, cidadãos e visitantes estrangeiros que descobrem o local ficam impressionados com a simplicidade do ato. Este gesto, sem alarde, mas com uma força silenciosa, é mais chocante do que todos os discursos pomposos. Ela toca na essência do que resta depois de todas as batalhas,
Depois de todos os conflitos, depois de todas as vitórias e derrotas, o peso das memórias individuais, das perdas, do sofrimento compartilhado e não compartilhado. Jornalistas, que achavam que podiam ler uma mensagem política em cada movimento de Putin, não sabem como reagir. Não há nenhuma mensagem política aqui. Não há cálculo, nem grande discurso de reconciliação. Só existe este jardim, silencioso e secreto, e uma inscrição gravada em uma placa de bronze. É um gesto que fala mais alto do que qualquer coisa que ele poderia dizer. E quem lê a frase finalmente entende que, às vezes, a verdadeira força não está no confronto, mas na capacidade de lamentar o que não se pôde salvar, o que até se pode ter destruído. Poucos meses depois, o jardim se tornou um local discreto, mas constante, de peregrinação. Os mais velhos vêm aqui para meditar, os jovens discutem história e os pesquisadores encontram uma pausa em suas reflexões. As pessoas, sem necessariamente entender o contexto político completo desse gesto, sentem-se conectadas a algo maior. E esta placa, com suas palavras simples e pungentes, permanece lá para todos aqueles que buscam lembrar, reconciliar, entender que a paz, antes de ser um conceito político, é antes de tudo uma busca pessoal. Assim, além de especulações e expectativas, um gesto simples, mas poderoso, fica gravado no tempo. E ações silenciosas, às vezes mais que palavras, encontram um eco que ressoa através das gerações. Porque, em última análise, este jardim está aqui para nos lembrar que a verdadeira força não está no poder que exercemos, mas na capacidade de entender e aceitar o sofrimento dos outros, de reconhecer a humanidade além das fronteiras e histórias nacionais.